Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui com vocês, para a gente retomar aqui o nosso canal, começar a publicar novos conteúdos sobre história, teologia, filosofia, ciências humanas, política, e conversar sobre muitas ciências que podem impactar diretamente a nossa vida, a formação da nossa personalidade, a formação do nosso pensamento, e assim poder gerar em nós uma capacidade, uma competência maior de compreender o mundo e viver em sociedade. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema muito importante da área de história, que vai trazer para você uma nova perspectiva acerca de como os períodos históricos, os processos, os grandes acontecimentos influenciam diretamente a nossa vida e a nossa jornada em sociedade. Eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia muito errônea acerca de como a Idade Média ficou conhecida. Sabemos que muitos pensadores, alguns historiadores ainda, é lamentável, se referem à Idade Média como um período da Idade das Trevas. Mas será que a Idade Média pode realmente ser conhecida como um período de trevas? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria lembrar você para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo, para você colaborar na nossa produção de conteúdo relevante para você dentro da área de ciências humanas. Olha só, pessoal, é importante a gente compreender que a Idade Média, ela de fato não pode ser conhecida como um período das trevas, porque isso tem um impacto direto na formação de como nós compreendemos o mundo. E é claro que isso impacta em como nós nos comportamos, né? Como nós vivemos, as decisões que nós tomamos diariamente em nossa vida, de acordo com aquilo que nós acreditamos que está presente em nossa sociedade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma boa compreensão do mundo, eu posso viver de uma forma melhor, mais positiva, né? Então, a partir do momento que eu compreendo as contribuições significativas que a Idade Média teve para a história, para o homem, para o mundo, para a sociedade, eu tenho uma possibilidade melhor de aplicar esses conhecimentos na minha vida. E assim eu posso transformar o meu procedimento. Isso é óbvio. Ninguém em sã consciência pode negar que quando nós aprendemos de uma forte herança passada, grandes competências, isso pode impactar de forma muito positiva a nossa vida. Então a gente tem que compreender que, na verdade, a Idade Média foi um período muito peculiar da história humana, mas que trouxe transformações significativas para o nosso mundo contemporâneo, para o nosso mundo moderno e para o nosso mundo contemporâneo. Mas que contribuições tão significativas são essas que a Idade Média tem para a nossa vida? Primeiro, é importante você compreender que é verdade. Já alguns historiadores atuais, eles negam que a Idade Média foi um período de trevas. Muitos pensadores mudaram a sua perspectiva acerca da Idade Média. Mas não é difícil você encontrar uma pessoa ou outra aí falando que a Idade Média foi um período de trevas, que o homem era um completo ignorante, que ele só pensava em fé, que ele não tinha capacidades de desenvolver uma racionalidade que fosse independente. E, na verdade, nós precisamos compreender que a Idade Média ela foi conhecida pelo seu processo de grande contribuição, por exemplo, na ciência. Eu vou começar a destacar para vocês agora alguns processos importantes que aconteceram na Idade Média. Lembrando que esse vídeo ele serve para você que quer apenas compreender mais sobre a história, quer se aprofundar um pouquinho na área de ciências humanas, para você que vai fazer, por exemplo, Enem, vestibular, concursos públicos na área, para você que é da grande área de ciências humanas e para você que gosta de pensar, né? E gosta de aprofundar o seu conhecimento da realidade geral, né? Da realidade global do mundo. Olha só, eu separei até algumas anotações relevantes, já que é um grande
leque, né? Existem muitas influências, são muitos temas que nós podemos desenvolver. Para o nosso vídeo ficar mais objetivo e mais prático, com uma direção específica, eu separei alguns tópicos para você. Olha só, em primeiro lugar, é importante a gente entender que o conceito de Idade das Trevas, ele vem daquela ideia errônea do iluminismo, que afirmava que apenas a razão humana teria a capacidade de trazer um grande esclarecimento para o homem. O homem, ele deveria agir apenas de acordo com a sua razão. Então, a ideia de iluminar a mente, a razão do homem, para que ele pudesse ter uma vida autônoma, uma capacidade, né, de tomar as suas próprias decisões com base na razão, que vai aí contrabalancear a ideia de uma idade das trevas, na qual o homem vivia em plena escuridão, que não houve um grande desenvolvimento da razão, da arte, da ciência, da cultura de uma forma geral. Então, isso é uma perspectiva errônea. Por quê? Porque durante a Idade Média, nós temos sim, como eu já falei, um desenvolvimento de áreas bem importantes. Vou elencar algumas coisas para vocês aqui. Vamos relembrar que a Idade Média é aquele período que vai do século V, né, de 476, com a queda de Roma, até 1453, com a queda de Constantinopla. Então, nós temos a Alta Idade Média, que vai até o século X, e nós temos a Baixa Idade Média, que vai do XI até o século XV, aí aproximadamente esses dois períodos. O período de maior efervescência e desenvolvimento de aspectos que são importantes para a gente nesse vídeo é um período que vai aí cobrir a partir do século X. Eu posso em outro vídeo falar mais um pouco desse período inicial da Alta Idade Média. E também houve contribuições. Mas como eu queria fazer esse contraponto entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, com um grande processo racional, maravilhoso, extraordinário da razão humana, e a Idade Média como algo de escuridão, vou pegar essa segunda parte da Idade Média aí. Primeiro, eu queria falar do desenvolvimento das universidades, né? Sabemos que as universidades surgem na Idade Média e eu acho que você concorda que a universidade ela é um centro de desenvolvimento do saber, da ciência, do pensamento, da transformação da sociedade, porque é na universidade que nós temos a pesquisa, o desenvolvimento científico para a compreensão do mundo. Então eu vou citar apenas três para você: Bolonha, 1888, Oxford, em 1096 e Paris, né? A conhecida Universidade de Paris, que é de 1150. Então, centros de influência universal na Europa, né? Com a presença, por exemplo, de grandes filósofos como São Tomás de Aquino, Averroes, né? E outros grandes pensadores que estavam ali desenvolvendo o pensamento filosófico, teológico, jurídico, né? Que foram se desenvolvendo na universidade, né? Outro ponto importante é o desenvolvimento da ciência e da matemática, né? Cientistas da antiguidade que começaram a influenciar o processo de desenvolvimento da ciência e matemática, na verdade, desde a antiguidade, chegando aí até a Idade Média. Então, nós sabemos que existiam, por exemplo, nomes como Arrazén, que desenvolveu todo o seu pensamento filosófico ali sobre os estudos da óptica, né? E que desenvolveu, na verdade, popularizou, né, os números árabes. Então, é nessas universidades que nós temos o desenvolvimento de um primário conhecimento científico que vai, inclusive, influenciar o processo que nós conhecemos como renascimento científico, que é o processo, como nós sabemos, de averiguação, de investigação, de empirismo que há na ciência. Ou seja, eu preciso estudar para provar a minha tese. A raiz da ciência é essa, como nós sabemos. Outro processo importante é o desenvolvimento da tecnologia e de algumas invenções que vão contribuir, inclusive, para o grande desenvolvimento ali da agricultura e, posteriormente, sistemas técnicos que vão influenciar o processo
da Revolução Industrial. Então, por exemplo, nós temos na Idade Média os moinhos de vento, né, que melhoram a produção agrícola. Olha só que curioso, o desenvolvimento do óculos, né, esse sistema mais atual, mais contemporâneo, que nós conhecemos, né, do óculos, para que justamente contribuíssem para que os cientistas pudessem estudar, pudessem ler, pudessem averiguar os seus textos. Inclusive, pessoal, muitas universidades foram desenvolvidas com base no pensamento científico que era estabelecido na igreja. Muitos monges, por exemplo, pesquisavam, padres também pesquisavam e estudavam diversos temas filosóficos, mas também teológicos, jurídicos, né? Que nós sabemos que se desenvolveram aí a partir da Idade Média até chegar na Idade Moderna com os pensadores renascentistas, que também muitos eram ligados à universidade e ligados também à igreja de alguma maneira. Então nós temos, por exemplo, a bússola, nós temos a pólvora também, estratégias de navegação, que se nós formos entrar no desenvolvimento do estabelecimento de novas técnicas que vão contribuir para a navegação, nós temos já um outro vídeo que precisamos fazer para falar de como as navegações que foram desenvolvidas ali no finalzinho da Idade Média contribuíram para esse mundo que nós temos hoje, globalizado, né? Vem justamente desse processo de desenvolvimento das navegações aí no finalzinho da Idade Média. Então, é importante nós percebermos que parece simples essas contribuições que eu acabei de falar para vocês, como a questão das universidades, a questão de algumas tecnologias para o arado, para o desenvolvimento agrícola, né? Os sistemas ali que foram utilizados no desenvolvimento ali das navegações, que vão contribuir para a formação, na verdade, de um pensamento moderno, né? De uma história moderna. O desenvolvimento da Idade Média é importante, especialmente no que diz respeito a essa unificação que existe, que nós chamamos de universidade, né? Ou seja, o desenvolvimento do pensamento do homem, mas o desenvolvimento de um pensamento universal, né? O homem medieval, o pensador medieval, o teólogo, o filósofo, o jurista, né? Todos eles desenvolveram, por influência do pensamento antigo, do pensamento grego, essa tentativa de compreender a realidade universal, compreender o que está ao redor de si, né? Ao redor da sua vida, do seu cotidiano. Por isso que o pensamento universal da compreensão da realidade vai ser tão importante para o pensador medieval e vai influenciar ali o pensador moderno, justamente quando vem o pensamento renascentista, o pensamento iluminista, o pensamento racional científico, que nós temos aqui como importante para o desenvolvimento da história contemporânea. Portanto, quando eu falo sobre a Idade Média, me referindo a ela como uma idade de obscuridade, um processo de total trevas, né, de escuridão, de falta de pensamento, de falta de razão, de falta de iluminação racional, eu estou agindo de uma forma errada. Porque basta uma leitura superficial da realidade da história para você compreender que o processo de desenvolvimento do período medieval, ele vai ter ali dentro dele desenvolvimento, como eu falei para você nesse vídeo, isso é um recorte, né, das universidades, de alguns sistemas técnicos que contribuíram para as grandes navegações, que contribuíram para a agricultura, por exemplo. Então, nós não podemos usar de desonestidade intelectual para se referir aos processos aí, aos períodos históricos, né? E, claro, nós não podemos deixar de falar da arquitetura, né? Do desenvolvimento arquitetônico, né? Das construções, das grandes construções que nós temos ao longo da história aí, das catedrais góticas, que hoje são, inclusive, uma das maiores atrações da beleza, da capacidade de
criação do homem, né? Do desenvolvimento de grandes estruturas arquitetônicas que têm em si também uma questão artística muito significativa, religiosa, muito significativa para a compreensão do passado histórico. Estão inseridos aí também no período medieval. Tá bom, pessoal? Então nós ficamos por aqui com esse vídeo aí que vai esclarecer a você o que foi a Idade Média de forma superficial, apenas fazendo aí um contraponto com essa ideia falsa de afirmar que, na verdade, o período medieval foi um período das trevas. Espero que o vídeo tenha sido relevante para você. Lembra você, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que possa nos motivar a continuar produzindo conteúdos relevantes aqui para você. Valeu, pessoal, e até a próxima.